Agora a gente vai para uma situação, um problema importantíssima. Essa situação, problema, ela cabe diretamente na competência 2, na relação de poder entre nações e grupos, e também na competência 5, dentro dessa esfera de poder e política que a gente está discutindo aqui, que é a situação do Brexit, que está muito atual ainda, porque é um processo de construção que agora a gente está começando a ver os resultados desse processo. E o que acontece? Vamos fazer uma revisão geral aqui para entender o que foi esse Brexit. O primeiro ponto é entender o que foi o mercado comum europeu, a Comunidade Econômica Europeia. Ele nasce em 1957. Então a gente chamava de Mercado Comum Europeu. 1957. Era formado pela Bélgica, Luxemburgo, Holanda, mais Itália, França e Alemanha Ocidental, porque ainda não havia uma única Alemanha, a gente está vivendo ainda a Guerra Fria. E aí, em 57 não houve a entrada do Reino Unido, que é um grande destaque do processo. Então o Reino Unido não quis entrar naquele momento, ele só passa a ingressar no mercado comum europeu em 1973. Vendo sucesso, agora nós temos o Reino Unido, o UK. Agora ele está lá dentro do processo. Só que mesmo dentro do processo, sempre é bom saber, o Reino Unido sempre foi o primo chato. O Reino Unido sempre foi... Ele estragava a festa da família. O cara enjoado. Nada estava bom. Então o pessoal discutia livre circulação de pessoas, o espaço Schengen, muito importante dentro da circulação do bloco. O Reino Unido não queria participar. Mais para frente foi lançado uma moeda, o único bloco econômico que tem uma moeda unificada, o euro é uma moeda muito forte. O Reino Unido está lá com a libra esterlínea. Não que o euro não circule no Reino Unido, mas não é a moeda oficial. Então sempre teve um pé atrás em políticas migratórias, em políticas econômicas, em políticas sociais. Até aí era só um debate de ordem política, mas um marco foi importante. Esse aqui, que eu vou até mudar de cor. Em 2008, para quem não lembra, 2008 teve uma crise econômica nos Estados Unidos, chamada crise subprime, crise da moeda podre. E aí reverberou aonde? No Japão, reverberou lá no Reino Unido. Então, afetou muito a escala das nações desenvolvidas, porque foi uma crise muito forte no sistema financeiro e no sistema bancário. Aí a Europa começou a viver um período de decadência econômica. E aonde falta dinheiro, né, Macedo? Não tem como, né? Quando pode ser um casamento, economia tá ruim. Pode ser um namoro, pode ser até seu amigo. Se tiver ruim a economia, começa a desgraçar. É só depressão. É só ladeira abaixo. E aí o que acontece nesse processo? Países começam a entrar com déficit fiscal, ou seja, arrecadando menos do que gasta, e começa a ter uma forte dívida interna. E entre as nações ricas e mais poderosas, como a Alemanha, a França, a própria Itália, que é poderosa, mas entrou em colapso nesse momento também, o Reino Unido se destacava. Então começou a se gastar muito dinheiro do Reino Unido para manter o bloco. E aí parte da população começou a ver aquilo ali como um elemento extremamente negativo. Tirar dinheiro do Reino Unido para ajudar a Europa. Por quê? Se eu também não estou passando por um bom momento. E a discussão só ampliou, porque a situação econômica de 2008, 2009, 2010, 2012 estava na situação pior da Europa. Lá foi nessa época que nasceu até um grupo de países, que é bom saber, lembrar, ó, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha. Lembra lá do PIGS? Foi nesse período aqui, ó, 2012. E o Reino Unido lá injetando dinheiro junto com outras nações para manter o bloco ativo, para manter a União Europeia viva. Só que isso foi representativo para uma crise política. E essa crise política determinou que o parlamento, porque lá é parlamentarismo, discutisse a possibilidade de um elemento chamado plebiscito. E aqui eu já quero diferenciar, plebiscito é diferente de referendo. Pausa importante. Na Constituição do Brasil está previsto a existência disso aí, tá? Importante você saber. E já ocorreu, né, Marcelo? Já ocorreu algumas vezes. Veja, no Brasil, via de regra, existe uma democracia representativa, indireta. Mas existem mecanismos garantidos pela Constituição que permitem a manifestação direta da população brasileira, que no caso específico do Brasil, a gente chama de plebiscito, ou então o referendo, ou então uma terceira coisa, que são as chamadas leis de iniciativa popular. Então, na legislação brasileira, existem 3 formas de participação direta da população: plebiscito, referendo e iniciativa popular. E no caso da Inglaterra,
o caldo ferveu, justamente nessa discussão. E aí você vê que a população foi convocada a discutir essa questão. Só que quando a gente fala em plebiscito, a gente está falando de uma ideia. A ideia vai ser votada para depois constituir uma regra, uma lei, um tratado. No caso de um referendo, já é uma lei, um tratado, uma regra que vai ser votada sim ou não. Como aconteceu com o referendo das armas no Brasil, que a gente votou sim como sociedade. Então as pessoas poderiam ter armas. Aí você fala, meu Deus, já teve isso no passado? Teve, no passado não tão antigo assim, diga-se de passagem. 2004, né? Pois é, olha isso. Agora nós temos o plebiscito. E aí todo mundo imaginava que ia ser só um debate. As pessoas iam lá votar e não ia mudar nada dentro da União Europeia. Acordaram redondamente enganados. Dia 24/6/2016, o referendo mostrou 52% da população votou pela saída. Votou pelo Brexit. Britain Exit. Saída da Grã-Bretanha. Aí você fala assim, e aí? E aí, agora vamos começar um problemaço, né? Porque nenhum país, anota isso, nenhum país havia sido retirado ou havia saído, pedido para sair do bloco. Não havia sido expulso e muito menos havia sido... Ninguém tinha aceito o convite para então você o imagina, pedido de sair. Não tinha regra, não tinha lei, não tinha formulação, não tinha exemplo, e aí a coisa vai ter que ser formalizada. Para ser formalizado, o nome correto é Tratado de Lisboa. Esse Tratado de Lisboa é de 2012. E esse tratado, eles usaram a chamada cláusula 50. Isso aqui caiu numa prova de São Paulo. E o pessoal não sabia o que diabo era a cláusula 50. Quando você quer expulsar um país, você quer ingressar um país, ou a pessoa pede para sair, ele vai usar essa cláusula 50. Exemplos comuns. O Brexit do Reino Unido, a possibilidade da Ucrânia, que se discutia muito antes dessa guerra aí que já está durando mais de 2 meses, o exemplificar da entrada na União Europeia seria a cláusula 50. E isso foi efetuado, essa solicitação oficial, em março de 2017. E aí começa a saga do debate. Como vai ser a forma de saída do Reino Unido? O que o Reino Unido vai fazer para com a União Europeia? Como vai ficar o comércio? Como vai ficar o serviço? Como vai ficar a circulação de pessoas? Como vai ficar a questão da cidadania? Compra e venda de imóveis? Até porque não tinha precedente, né? Lei de trânsito. Então você tinha que refazer o negócio inteiro. Aí, caiu o primeiro-ministro, caiu o James Cameron, caiu Theresa May, até chegar no Boris Johnson. Então passaram 3 primeiros-ministros sobre essa discussão aí. E isso concretizou. Alguns até apostavam que ia ter um novo plebiscito, porque o negócio estava tão bizarro que a população ia votar. Falaram, deixa isso quieto, vamos continuar na União Europeia. Mas esse plebiscito não ocorreu. E aí, dia 31 de janeiro de 2020, oficial. Oficial o quê? A saída... Está confirmada. Do Reino Unido. Menos um país na União Europeia. Só que eu quero salientar uma coisa. Quando o Reino Unido votou, ele votou como Reino Unido. Mas não significa que tem uma unidade na votação. A Escócia foi amplamente favorável a continuar na União Europeia. A Irlanda do Norte, amplamente confirmante para continuar na União Europeia. Então, quem é que votou para a saída? Representante. Homem, uma pessoa mais velha, mais interiorana, menos intelectualizada e com um trabalho mais braçal. Grande parte da população. Aí você fala, então foi por causa desse contexto aí. Sim, uma sociedade mais conservadora, mais tradicionalista votou. Então foi a parcela conservadora, com esse perfil etário, com esse perfil educacional, que foi a responsável por votar nisso daí. E considerando também que isso abalou, inclusive, a estrutura da própria ideia de um Reino Unido. Porque, para quem não sabe, né, quando a gente olha no mapa, quando a gente vê aí na televisão, nas séries e tal, aparece lá United Kingdom, UK, aquilo ali é a união da Inglaterra, do país de Gales, da Irlanda do Norte e da Escócia. Então, veja, isso é um problema, cara, porque, veja, o Nilson acabou de colocar, há setores claríssimos desses países que foram francamente contrários à saída da União Europeia. Mas a Inglaterra tem mais gente, né? Então, no quantitativo, a saída em relação à União Europeia ganhou. E isso abre problemas de natureza política, inclusive questionar. E aí, Betinha
Elizabeth II continuará sendo a rainha da Escócia? É uma temática atual, inclusive. Inclusive, sim, muito atual e discutida na própria Escócia, que a Escócia já fez diversos plebiscitos e referendos durante seu processo histórico para sair do Reino Unido. E agora esse processo do referendo se fortaleceu, porque grande parte da população da Escócia vê a saída do Reino Unido da União Europeia como um grande prejuízo econômico. Lembrando que a Escócia é um grande exportador de combustíveis fósseis, sobretudo petróleo, para o núcleo da União Europeia e perderia por causa da questão dos impostos. Outro exemplo típico é a questão da briga hoje entre Irlanda e Irlanda do Norte no aspecto de movimentação de pessoas, porque até o momento que estava na União Europeia facilitava essa movimentação. Agora, saindo da União Europeia, é como se fosse um país altamente estranho ao processo espacial de configuração. Fato que o Reino Unido, se a gente for analisar historicamente, ele sempre teve essa rixa. Sempre foi o cara de fora. Então ele está lá na Europa, mas ele é um arquipélago, então ele está lá para fora. Então sempre teve esse tradicional isolacionismo inglês. Então, aí você vê isso dentro do processo histórico, né? Questões que estão sendo vistas nesses últimos anos. Migração, como é que foi o processo migratório? Sobretudo depois da crise na Síria, gerada pelo Estado Islâmico, e da crise do Afeganistão, gerada pelo Talibã, se viu muito que o Reino Unido não queria receber essa grande parcela da população de refugiados. E isso está continuando, tá? Então a fronteira entre a França e o Reino Unido, que é uma fronteira muito importante, que é ali em Calais, você vê um aglomerado de gente tentando entrar no Reino Unido sem possibilidade. Outro elemento importante é a questão de ordem econômica. Tanto o Reino Unido quanto a União Europeia perderam economicamente. A União Europeia perdeu a verba do Reino Unido e, no caso do Reino Unido, ele perdeu muito do comércio da União Europeia, que é o maior comércio que ela tem, e ela está tentando fazer acordos bilaterais com outras nações, que são fatos que podem vir no texto, sobretudo com o Brasil. Vem criando cada vez mais o elo econômico do Brasil. Parece até aquela época do passado que tinha aquela exploração danada. Aí tem a questão de ordem política, que o Macedo já deu aqui uma pincelada boa. Rainha da Inglaterra, rainha do Reino Unido e de outras nações, mas assim, rainha do Reino Unido, será que vai futuramente ser ainda a rainha da Irlanda do Norte? Será que vai ser Escócia? Da Escócia e do país de... Será que o príncipe de Gales vai continuar sendo o príncipe de Gales? Então tudo isso é discutido. Tem até um ponto muito específico, que é difícil cair na prova. Se cair, você já vai saber, que é a questão de Gibraltar. Gibraltar, a área de Gibraltar, pertence ao Reino Unido. Só que a Espanha não briga por causa disso há décadas, por causa da União Europeia. Mas assim que o Reino Unido saiu da União Europeia, a primeira coisa que a Espanha fez foi falar: povão da União Europeia, meus brother aqui da União Europeia, Gibraltar é meu. E agora isso está voltando à tônica da questão. Você vê olha a confusão que esse negócio levantou. E para finalizar toda essa esfera de ordem política, de ordem de formação de Estado, eu quero sempre salientar uma coisa. Existe um movimento grande de antiglobalização. Só que é sempre bom lembrar, existem dois elos, dois eixos. O eixo que a gente está falando aqui é o eixo de ordem conservadora. Essa ordem conservadora, ela pode ingressar o anti-vacina, o anti-ciência, o anti-globalização cultural, o anti-formação de blocos econômicos. A gente vê algumas esferas políticas de um passado recente, como Donald Trump, como a questão do Brexit, como elementos básicos desse tipo de questão. E existe outro elo do anti-globalização, que tem que tomar cuidado, que é o cara ambientalista, que é o cara que luta contra as desigualdades sociais e econômicas que a globalização prega. Então, existem esses dois elos e os dois são movimentos anti-globalização. Qual vai estar certo? O do texto. Sempre o do texto. Então, vai essa dica aí para você. Espero que tenha compreendido bem esse processo do Brexit. E tem um detalhe, Nilson, nesse assunto que vale a pena ser enfatizado, que caiu numa prova de vestibular particular aqui da região do DF, que foi o seguinte: a Inglaterra, o Reino Unido, nunca adotou o euro, tá? Muita gente confunde isso. Nunca foi desde que o Reino Unido entrou para a União Europeia na década de 70, um dos pontos basilares da defesa do posicionamento britânico era esse: vamos participar da União Europeia, beleza, mas o euro a gente não adota. Então a moeda oficial do Reino Unido sempre foi a libra esterlina, sempre. E essa, inclusive, era uma das grandes discussões que foi feita de lá até aqui.
Hoje a Inglaterra sai do Reino Unido, aliás, o Reino Unido saiu da União Europeia, mas a questão da moeda não houve mudança nenhuma, porque eles sempre adotaram a moeda deles. E é uma moeda mais forte que o euro, tá? Dentro do mercado internacional. Então, há motivos, inclusive, né? Ok, então é isso, gente. Espero que tenha compreendido bastante.